Ok, vamos lá. Bom, então eu comecei a falar sobre cultura de tecidos na nossa última videoaula, aliás, na nossa última videoconferência. Eu vou continuar esse assunto e encerrar ele hoje aqui. Eu falei dos princípios básicos, que eu vou falar sobre algumas técnicas e algumas aplicações também, né, e variações que podem ocorrer dentro da propagação. Tá, então, o nome micropropagação está relacionado a isso, tá? Propagação in vitro de plantas, ou seja, num ambiente reduzido, daí o nome micropropagação, né? Propagação em espaços pequenos. Existem diversos métodos de obter plantas, né? Eu falei que a gente pode utilizar diversas partes de plantas por causa de células que podem, teoricamente, qualquer célula vegetal, teoricamente, pode formar um outro tipo de célula diferente, né? Com funções diferentes, ou seja, reprogramar as suas funções, e então vários materiais podem ser obtidos. E a partir desses materiais, a gente pode regenerar diversos tipos de plantas ou diversos tipos de brotações para dar origem a diversas plântulas. Então, vou falar sobre esses tipos de regeneração que podem ocorrer para a gente obter plântulas, a partir de qualquer material que seja. Tá? Então, o primeiro deles é a formação de brotações axilares, ou seja, brotações que surgem nos nós. É normal, né? A gente conhece uma planta, sempre que ela produz uma folha que tem um nó, fica gemas, ou fica uma ou mais gemas ali para dar origem a brotações. Então, no caso de cultura de tecidos, a gente também pode induzir essas brotações nos meios artificiais. Antes delas serem induzidas, o material ele pode ser obtido a partir de ápices meristemáticos. Tá? Qualquer coisa, pergunta aí. Eu estou mostrando aqui uma sequência. Então, esse material ele pode ser obtido a partir de ápices meristemáticos ou ele pode ser obtido a partir de outras brotações axilares, né, brotações laterais já retiradas, colocadas in vitro, e a partir delas se obtém novas brotações. Quando esse material vem de região meristemática, ele traz uma grande vantagem, que é a gente poder regenerar plântulas que são livres de qualquer micro-organismo. Tá? Principalmente eu comentei, né, que vírus às vezes pode ser problema. Então, vírus, fungos e bactérias, eles acabam sendo retirados. Por quê? Porque na região meristemática tem células muito indiferenciadas, não tem formação ainda de tecidos vasculares, e aí acaba evitando que esses micro-organismos circulem naquela região. Então, quando a gente consegue isolar essas partes, a gente consegue também livrar as plantas desses micro-organismos. São importantes para diversas culturas, tá? Tenho aqui alguns exemplos, né, de cravo, orquídeas, realmente culturas que economicamente se compensa fazer a obtenção dessas materiais e regeneração de plântulas, né? Na agronomia, a banana é muito importante, batata doce. Em espécies florestais, a gente não tem muitos exemplos ainda, mas existem possibilidades de se obter isso. Apenas não tem exemplos de utilização comercial. Porque em plantas lenhosas é mais difícil fazer o isolamento do meristema apical, e normalmente quando se faz, ele é enxertado ou microenxertado em uma outra planta que já está sendo cultivada in vitro. Tá? Porque é muito difícil ele conseguir se adaptar ao meio artificial. Então, aí se retira o meristema, já tem uma brotação da mesma espécie ou de uma espécie muito relacionada sendo cultivada in vitro, e aí ele é inserido nessa brotação, né, que já está limpa, está livre de todos os micro-organismos também. E daí, então, a gente pode regenerar plântulas livres também a partir dessa técnica. Tá? Isso é só uma forma de facilitar um problema, né, de adaptação. No caso, quando se obtém as brotações axilares, elas têm elas não conseguem, muitas vezes, ficar livres dos micro-organismos, alguns acabam persistindo, principalmente aqueles endógenos, aqueles que já estão circulando nos tecidos vasculares de plantas, mas ele tem uma vantagem de que a reprodução é mais confiável, né? Ou seja, com menos variabilidade genética. Tá? Então, dependendo do que você for obter, pode trazer vantagens ou desvantagens. E a obtenção de ápices meristemáticos, ela é muito mais difícil, tá? Porque aqui tem uma foto de um meristema de cravo.
Então, para você conseguir observar a região meristemática e conseguir isolar apenas aquele conjunto de células que estão indiferenciadas, isso tem que ser feito em laboratório asséptico, então dá muito trabalho, tem que se ir retirando todos os materiais, depois tem que se isolar essa parte e inocular no meio artificial. Como isso aqui é o cravo, é uma planta herbácea, já pode inserir isso aqui diretamente no meio nutritivo, só que aí o meio nutritivo tem que prover todos os nutrientes, hormônios e condições para que essa região se estabeleça. Essas condições de nutrientes, hormônios e condições físicas eram fornecidas pela planta de onde ele foi retirado, e aí a gente tem que simular artificialmente no meio nutritivo. Tá? Então, isso é realmente difícil. Qualquer variação de temperatura, de composição do meio nutritivo acaba dificultando ou facilitando esse processo. Aqui um exemplo de obtenção de brotações a partir de segmentos nodais, ou seja, de nós, né, corta um caule deixando e se insere a região contendo esses nós no meio nutritivo. E aqui tem um exemplo de produção de brotações. Tá? Você pode ver que isso aqui é uma planta, uma planta lenhosa, aliás, né? Então, dá para ver que, a partir desses meristemas inseridos, a gente está obtendo novas brotações, né? E aí, a partir dessas brotações, elas podem ser cortadas e obter outras brotações, né? E por aí vai. Então, daí, a partir desse processo, isso aqui é o que é a micropropagação mesmo, né? A propagação das plantas em vitro. Ok? Bom, então, uma segunda forma de se obter plântulas a partir de cultura de tecidos é a formação de brotações adventícias. O que é isso? Eu acabei de mostrar as brotações nodais, que são as brotações que surgem nos nós. Brotação adventícia são diversos tipos de brotações que podem surgir a partir de qualquer material vegetal. Então, por exemplo, eu posso usar pedaços de folha, cotilédone, inflorescência jovem, né, tudo como eu estou mostrando aqui, e diretamente a partir desses órgãos vegetais obter brotações. Por isso que elas são chamadas de adventícias. Elas tanto podem ser obtidas diretamente, né? Então, o próprio segmento de folha, o próprio segmento de cotilédone, por exemplo, produz brotações, ou essa obtenção ela pode ser indireta a partir de calos. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que é o aspecto de um calo em cultura de tecidos. Então, isso permite também uma alta taxa de multiplicação, só que esse tipo de brotação, ele causa um problema que é o aumento de mutações. Para a propagação in vitro, normalmente isso é problema. É claro que pode, de repente, surgir uma brotação interessante. Aliás, pode, de repente, surgir uma mutação interessante. Tá, mas normalmente é problema porque você está querendo reproduzir um genótipo especificamente, mas aí esse genótipo pode acabar não sendo, por uma mutação, ele pode não ser aquele que você quis propagar, né? Então, daí você vai, quando for comercializar, você não vai estar comercializando aquilo que você quis produzir. Então, é basicamente isso. Bom, então, esse aqui é um exemplo de uma brotação adventícia. Esse aqui é um bulbo de alho, e dá para ver que tem vários outros bulbos surgindo a partir dele. Tá? Então, a foto à esquerda e aqui à direita mostrando os pequenos bulbos surgindo, né? A partir de um bulbo. Então, normalmente, isso não deveria acontecer, né? Naturalmente não acontece, mas induzindo, principalmente através de hormônios, controle de nutrientes e alguns outros fatores do meio em que a planta está sendo mantida in vitro, a gente pode induzir essas brotações adventícias aqui. Isso aqui é uma planta ornamental, tá? Que pode ser multiplicada tanto através de brotações adventícias quanto brotações nodais, e que, só para a gente ter uma ideia do poder, né, da micropropagação, isso aqui, todo esse material foi obtido a partir de uma única planta, né, foi cortado um segmento dela, e daí conseguiu se multiplicar in vitro, e elas aqui já estão na fase de aclimatização, aliás, né, em que elas daqui estão na casa de vegetação, então depois elas já podem ser utilizadas para comercialização, que foi o objetivo que eles fizeram aqui. Tá? Então, é realmente uma técnica que permite propagação de material limpo,
né, livre de micro-organismos em larga escala e, normalmente, com genótipo fiel àquele da planta em que foi obtido. Tá? Então, essa é a grande vantagem da técnica. É claro que é uma técnica cara, tá? Eu acho que eu comentei isso na última aula. Então, tem que entender quais as culturas em que a gente vai utilizar isso, tá? Porque vai ter um investimento, então aí tem que entender também de onde é que você vai retirar o retorno. No caso de plantas ornamentais, quase sempre, aliás, na maioria delas compensa, né, como nesse caso aqui, porque se comercializa mudas com alto valor de mercado, mas no caso de algumas outras plantas, isso nem sempre acaba sendo vantajoso. Bom, então aqui tem um resumo, né, das técnicas de micropropagação, que eu falei, né, que a gente tanto pode iniciar com a parte apical ou segmentos nodais, e aí a partir daí obter diretamente regeneração de plantas, ou de plântulas, né, como normalmente é chamado. A, é, a gente pode obter explantes de outras partes da planta, como, por exemplo, porções do caule, porções da folha, e daí também obter multiplicação e obtenção de plântulas também, que esses daí são chamados de brotações adventícias. Tanto pode ser diretamente, né, quando a brotação surge diretamente a partir da parte que foi retirada, ou como pode ser também obtida indiretamente a partir de calos. Então, daí os calos podem ser multiplicados e daí a gente regenera plantas inteiras. Bom, então o cultivo de calos ele é interessante também porque o que é calo, né, em cultura de tecidos? São células vegetais que se multiplicam sem obter uma morfologia bem definida. Então, são simplesmente células que vão se multiplicando e formando aglomerados em cultura de tecidos. Daqui a pouco eu mostro algumas fotos. O, essas células elas podem também ficar soltas, aí a gente chama de cultivo de células, ou pode estar sem a parede celular e aí a gente chama de cultivo de protoplastos. O interessante é que tanto os calos quanto as células eles podem ser subcultivados e mantidos indefinidamente in vitro. Então, os calos eles podem ser produzidos através de hormônios ou através de ferimentos. Então, nós mesmos podemos induzir a formação de calos em cultura de tecidos. Quase todas as partes das plantas podem ser utilizadas para indução. Normalmente, os hormônios auxinas e citocinas, que são os mais comumente utilizados em vitro, são utilizados para essa indução. E, a partir de calos, a gente pode diretamente induzir a formação de órgãos, que é um processo chamado de organogênese, ou pode também obter uma plântula inteira a partir dos calos. Tá? E isso vai variar, a facilidade para a obtenção de um ou outro vai variar de espécie para espécie. Se iniciou esses trabalhos com tabaco e cenoura, né, mas hoje se verifica que diversas plantas, elas podem ser, a gente pode buscar diversas plantas de um calo em cultura de tecidos. Tá? Então, veio um aglomerado de células ligadas umas às outras ainda, essa massa sem morfologia bem definida. E aí, a partir daí, a gente pode ir cortando e colocando em outros meios nutritivos, então ele vai simplesmente propagando. Né? Com o tempo, vai aumentar novamente a massa, corta novamente, retira partes novamente, vai distribuindo para outros meios nutritivos, então daí a gente com o tempo, vai conseguir obter uma grande quantidade de material vegetal ali, a partir de um material inicial, né, bem pequeno também, tá? Isso é uma técnica interessante para propagação in vitro. Isso aqui já é uma planta sendo regenerada a partir de calos, tá? Tu vê, começando a formar estruturas de raízes e de partes aéreas. E aqui já foi uma planta de tabaco, tá? Totalmente regenerada, a partir de segmentos de calos. Então, se vê, dá para formar o calo, multiplicar esse calo in vitro, e depois que se tem uma grande quantidade de material, regenera plantas inteiras. Tá? Então, isso, para algumas espécies, isso aqui é muito interessante durante a propagação. Tá? Se consegue se obter realmente uma grande quantidade de propagação vegetativa através dessa técnica.
E aí a presença de citocininas e auxinas, eles são muito importantes se você quer já regenerar principalmente partes aéreas. Então, se a gente quer, depois da propagação dos calos, né, se a gente quer já regenerar partes aéreas, por exemplo, a gente deixa uma quantidade relativamente mais alta de citocininas em relação a auxinas. Se a gente quer começar a regenerar raízes, deixa proporcionalmente uma concentração mais alta de auxinas em relação a citocininas. Então, essas concentrações são relativas porque isso vai variar de espécie para espécie, e às vezes dentro de uma mesma espécie varia de genótipo para genótipo, né? Isso é realmente muito variável. E se a gente quer simplesmente manter os calos e ir multiplicando eles, se coloca uma dose intermediária aí, tanto de auxinas quanto de citocininas. Então, isso vai mantendo os tecidos vegetais na forma de calos. Que aí, quando você está na fase de propagar, né, em grande quantidade, isso é o mais interessante. Quando depois que já tem uma grande quantidade de material e já quer regenerar e produzir plantas, aí vai se optar por um ou outro, né, o que for mais interessante para se iniciar o processo de regeneração. Bom, e interessante é que a partir de calos a gente pode obter células e depois cultivar essas células, tá? Os calos, eles normalmente, quando tem calos que são em que as células estão muito firmes, umas ligadas às outras. Mas a gente consegue obter in vitro também calos em que as células elas estão relativamente mais soltas. E aí essas células um pouco mais soltas, elas podem ser colocadas em um meio nutritivo líquido, tá? E não é aquele meio solidificado com o agar que eu comentei na aula passada, que eu mostrei aqui em algumas fotos. Ele é totalmente líquido e mantido sob agitação. Então, essas células que não estão muito firmes, elas vão se soltando, e aí a gente pode cultivar essas células, pode multiplicar elas in vitro, variando também nutrientes minerais e hormônios que são fornecidos ali, tá? Então, aí vai permitir também obter uma grande quantidade de células. Depois, a partir de cada uma dessas células, a gente pode regenerar novas plantas. Tá aí. Então, para multiplicar células, elas acabam tendo que ser mantidas sob agitação ou em um equipamento chamado de bioreator, que daqui a pouco eu mostro como é que é um, tá? Então, ou seja, coloca num frasco estéreo, com todos os nutrientes e hormônios ali dentro, e mantém eles sob agitação para que as células não voltem a se agregar e a formar calos. E aí elas vão se dividindo ali naquele meio. E sempre que se dividem, vão se soltando também, tá? Então, com o tempo, a gente vai ter uma grande quantidade de células soltas naquele meio lá. Uma variação disso é o cultivo de protoplastos, né? Como eu acabei de comentar, protoplastos são células sem parede celular, que essas paredes celulares elas são retiradas pela adição de enzimas, principalmente a celulase, que degrada a celulose. Tá? E aí fica só o protoplasto. Por que é importante isso? Tá? Porque quando se quer obter principalmente metabólitos secundários in vitro, é interessante, é mais fácil se obter eles a partir de protoplastos do que células com paredes celulares. Então, muitas vezes as indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, elas obtêm materiais cultivando células in vitro, porque é muito mais fácil do que se retirar da planta, ou até se tivesse cultivando essa planta in vitro, porque as células estariam com parede celular, tá? Então é sempre mais difícil obter esse material. E a própria célula vegetal sem protoplasto, às vezes, acaba facilitando a saída desses metabólitos secundários para o meio nutritivo. E aí depois, através de outras técnicas da química, dá para se isolar esses metabólitos secundários, né, e já otimizar todo o processo industrial aí. O, quando a gente retira a parede celular, aí a célula ela acaba ficando susceptível, né, porque a gente sabe que a parede celular ela mantém a força ali para evitar o colapso da membrana plasmática quando a célula absorve, aliás, muita água. Então, normalmente se utilizam alguns compostos orgânicos para manter o equilíbrio osmótico.
entre a célula e o meio nutritivo, tá? Ou seja, para evitar que a célula absorva água em excesso. Mannitol é normalmente utilizado, né, mas existem outros compostos que podem ser utilizados aí. Bom, então aqui uma foto mostrando o cultivo de células, tá? Então observe que elas estão se multiplicando, tá tudo verdinho ali, né, no líquido, porque exatamente é o líquido contendo o meio nutritivo e as diversas células soltas mantidas sob agitação. Tá? E daí elas vão se dividindo e vão se soltando, né, e podem ser propagadas em larga escala dessa forma. Podem sofrer muitas mutações também aqui, como acontece lá no caso dos calos, tá? E aí, quando se regenera plantas, tem uma tendência maior da gente obter mutações, que na maioria das vezes não é benéfica. Só se tem interesse de melhoramento genético, né? Se quiser realmente mutações para ver se isso traz algum benefício para plantas. Então, aí pode, nesse caso, inclusive, facilitar o, o melhoramento genético. Isso aqui é um exemplo de um bioreator, tá? Na parte de baixo existem frascos com células sendo cultivadas. E o que é o bioreator? É um meio de automatizar todo o processo de cultivo in vitro. Tá? Então, o tempo em que o meio nutritivo vai ser fornecido, vai ser controlado, a agitação, a quantidade de oxigênio, quantidade de CO2, todos esses processos eles passam a ser controlados aí dentro. É claro que ele é esterilizado também, né? Então, isso facilita muito. Inclusive, quando se tem uma grande quantidade de células, por exemplo, elas já podem ser depois transferidas para outros frascos e continuar o processo de propagação de forma toda automatizada. Pode ser utilizada também para as outras partes, tá? Para segmentos de caules, para explantes de outras partes de plantas também. Não só células e não só protoplastos também, tá? Dá para se utilizar bioreator para diversas partes que estão sendo cultivadas in vitro. Então, tem diversas universidades, tem institutos de pesquisa, dependendo do que se quer multiplicar, testando bioreatores. E aqui são detalhes de protoplastos, tá? Então, células vegetais sem parede celular, e se não tem parede celular, então ela acaba adquirindo formato esférico, tá? Porque não tem a parede exatamente para dar a forma ali. Né? Então, vocês observam como isso permite também a propagação em grande quantidade, mas o maior interesse de cultivo de protoplastos, né, que é um detalhe de um protoplástico com uma amplificação maior, como eu acabei de comentar, é obter metabólitos secundários. Tá? Isso facilita muito. Para a propagação, se você quer propagar em larga escala, é mais interessante células, porque elas acabam facilitando todo o processo de propagação in vitro, inclusive a regeneração de uma planta. Porque a partir de protoplastos, se a gente quiser regenerar, a gente vai ter que dar condições, vai ter que controlar também a formação de uma nova parede celular. Então, são muito mais interessantes para a produção e comercialização de metabólitos secundários. Uma outra variação disso é a obtenção, é um processo chamado de embriogênese somática, que também se chama obtenção de sementes sintéticas, em que a gente obtém uma estrutura muito semelhante ao embrião, que se forma na semente após a fecundação, só que esse embrião não é de um zigoto, ou seja, não é da união de gametas masculinos e femininos. Mas todo o processo aqui ocorre de forma muito semelhante ao que ocorre depois da fecundação, em que ocorre a embriogênese durante a formação da semente. Tá? Então, aqui são algumas fotos. Então, isso daqui é em soja, in vitro, tá? Obtido a partir de uma célula. Essa célula ela pode ter sido cultivada já in vitro, ou a gente pode retirar essas células também de calos. E todos os dois processos eles permitem a obtenção de embriogênese somática. Então, na sequência, todos os estágios da embriogênese, né? Para quem já estudou embriogênese, sabe que tem aquele estágio em que começa a haver divisão, tem um estágio de coração, tem um estágio de torpedo, né? Coração e torpedo normalmente para dicotiledôneas, porque
Essas duas estruturas aqui já são os dois cotilédones, mas para outras espécies de plantas a gente também pode obter embriogênese. Então, isso aqui é um detalhe da soja. Então, você vê que a partir de um calo aqui, diversas dessas células estão se tornando embriões somáticos. Algumas no estágio de coração, algumas já no estágio de torpedo, tá? E daí a sequência continua, e aí a gente tem a regeneração de embriões mesmo, né? Por isso que são chamados esses embriões aqui, eles podem depois ser colocados podem ser protegidos por algum composto químico, aí se chama isso daí de semente sintética. Por quê? Porque não é uma, é uma propagação vegetativa, é uma propagação clonal, tá? Não foi uma troca de gametas, como eu acabei de comentar. Então, não é um processo natural, mas como algumas células têm essa capacidade, né, de regenerar, aliás, todas as células, né, podem regenerar embriões, pode regenerar brotações diretas a partir do caule, ou pode regenerar embriões somáticos. Tá? Eu espero que esteja ficando claro, porque às vezes confunde realmente, porque são realmente diversas possibilidades que podem ocorrer durante a propagação de plantas, né? Como aquela história lá de que, como as células vegetais elas são totipotentes, elas teoricamente podem dar origem a qualquer outro tipo de célula vegetal, então a gente tem essas diversas possibilidades também. Isso daqui é uma conífera, tá? Picea sitchensis, aliás, em que foi obtido calo a partir dela, né? Ou seja, se é uma conífera, é uma planta lenhosa, né? Que é difícil, né? Na maioria das vezes é difícil obter calos. E aqui a gente está vendo o processo de regeneração também via embriogênese somática. Ela é uma planta que tem mais de 2 cotilédones, tá? Dá para ver aqui em detalhes 3 cotilédones, mas tem mais alguns aqui por trás. Então, isso é só o aspecto do embrião que está se formando ali, que é morfologicamente idêntico ao embrião que se forma no interior da semente dessa espécie aqui. Tá? Isso vale para qualquer espécie vegetal. Então, daí se regenera uma grande quantidade de plântulas depois, e se tem, né, que já está na fase, na última figura aqui à direita, já está na fase de aclimatização, em que diversas plântulas foram obtidas a partir de um, de um segmento de caule aqui, né, inicialmente. E esse caule, aliás, de um segmento de calo, né, inicialmente aqui, e esse segmento de calo, ele já foi dividido, né, já se obteve também diversas outras partes a partir dele, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do potencial realmente da técnica para a propagação in vitro de plantas, tá? Todas essas variações aí que eu comentei, tá? Elas são utilizadas, algumas se adaptam melhores para algumas espécies do que outras, né? Então, a obtenção de brotações pode ser mais interessante para algumas plantas, obtenção de calos e depois regeneração de plantas ou de embriões somáticos pode ser mais interessante para outras, propagação de células e depois regeneração de uma planta inteira diretamente ou via embriogênese somática pode ser interessante para outras, tá? E por aí vai. E sempre levando em conta também que se quer propagação comercial, tem que se pensar também nos custos dessas técnicas aí. Bom, e como é cultivo in vitro, a gente tem que controlar as condições ambientais, tá? Vou só dar um comentário aqui rapidamente para a gente encerrar esse assunto. Então, além do meio nutritivo em que a planta foi colocada e foi utilizada para a propagação, a gente tem diversos outros fatores que devem ser controlados no ambiente em que os frascos contendo a planta foi colocada. O primeiro deles é o controle da temperatura. Tá? A gente sabe que para cada espécie de planta existe uma temperatura ótima para o seu desenvolvimento. Vai depender se ela é de um local, se ela é nativa de um local mais frio ou de um local mais quente. Mas normalmente em cultura de tecido se utiliza essa variação aqui, de 20 até 27 graus, né? Plantas que são de ambientes mais tropicais, temperaturas mais altas, aquelas de ambientes mais frios, na temperatura mais baixa. Porque normalmente é necessário que a temperatura seja mantida constante, porque já que os frascos eles são fechados, né, não são herméticos, tá? Ainda existe uma troca gasosa ali, ainda existe saída de CO2, por exemplo, aliás, entrada de CO2 para a fotossíntese, mesmo que é uma fotossíntese mais baixa, e
saída de oxigênio, né, mas ainda assim é um ambiente muito fechado. E esse ambiente fechado, ele, se, a, se ocorre muita variação de temperatura, pode ocorrer condensação de água. E isso prejudica muito o desenvolvimento de plantas in vitro, tá? Uma outra coisa interessante é que quando se quer, por exemplo, conservar germoplasmas, né, ou seja, quer manter um material em laboratório por muitos anos e reduzir, inclusive, os seus subcultivos, aí normalmente se utiliza temperaturas mais baixas, tá? Para manter esse material ali multiplicando com menos intensidade. Né? Como eu comentei na aula passada que um dos objetivos da cultura de tecido pode ser o de conservação de genótipos, conservação de germoplasma. Então, aí isso é feito em temperaturas mais baixas. A gente não quer propagar em larga escala, a gente quer conservar. Tá? Então, essa é a diferença. Existem... A quantidade de luz, ela pode ser... Aliás, ela é controlada também. Normalmente, é colocada num nível muito mais baixo do que o que a gente utiliza em casa de vegetação. Tá? Então, a gente tem de 40 a 80 micromol por metro quadrado por segundo de fótons fotossinteticamente ativos, né, aqueles fótons de luz que são importantes para a fotossíntese. Em casa de vegetação, dependendo do telado que se utiliza, né, se tem uma intensidade muito maior. Então, essa irradiância baixa é porque realmente não tem... por exemplo, as plantas em cultura de tecidos, elas fazem um pouco de fotossíntese. Só que elas fazem menos fotossíntese do que deveriam fazer para se manter, para manter os seus próprios requerimentos, tanto de energia quanto de carbono para a síntese de outras partes vegetais. Então, a gente diz que em cultura de tecidos as plantas são heterotróficas, tá? Ou seja, elas precisam de um suplemento de energia. E pode até ser colocar, já tem diversos trabalhos mostrando que se não fornecer carbono, por exemplo, sacarose para o meio nutritivo, as plantas conseguem se virar, conseguem ser autotróficas. Só que é mais caro, ela se propaga numa intensidade muito menor e se tem que utilizar muito mais luz, né, uma intensidade luminosa muito mais alta. Então é mais caro gastar com energia luminosa do que fornecer sacarose para as plantas. Tá? Então tem essa, quando se pensa em propagação comercial, tá, tem essa questão. E aí, como elas são mantidas normalmente em condições heterotróficas, a gente fornece, né, sacarose, normalmente não se preocupa muito com o nível de CO2, porque elas já estão fazendo pouca fotossíntese. Bom, o fotoperíodo, ele normalmente é mantido de 12 até 16 horas, tá? Porque como todas as condições de iluminação são controladas, isso daí também acaba sendo controlado. Com algumas exceções, né, quando se quer fazer indução de floração in vitro, quando se quer propagar em larga escala, ou quando se quer fazer testes fisiológicos, né, entender alguma coisa do fotoperíodo na fisiologia da planta, aí pode variar isso. Mas quando o objetivo é propagação comercial, aí se utiliza tipicamente fotoperíodos de 12 até 16 horas de luz, né, com o restante do período do dia sendo mantido no escuro. Tá? Tem timers em laboratórios de cultura de tecidos que controlam isso daí facilmente. Bom, um problema que às vezes a gente fala aqui é sobre alguns problemas que podem acontecer, né? Um dos problemas que às vezes acontece é um problema chamado de hiperidricidade, que significa os tecidos eles obtêm umidade em alta quantidade, tá? Muitas vezes, quando ocorre muita condensação de água no interior dos frascos, por isso que eu falei que variar temperaturas pode ser problema nesse caso. E esse processo aqui, ele também é chamado de vitrificação, porque o aspecto do tecido vegetal ele fica parecido com o vidro mesmo. As células ficam tão hidratadas que ficam quebradiças. Tá? Então, aí a gente faz Aliás, isso acaba dificultando muito a propagação e a regeneração de plantas a partir daí. Então,
Para evitar esse excesso de água, pode alterar a concentração do agar, que é o meio que aliás, que é o composto químico que gelifica o meio nutritivo. Então, se aumentar um pouquinho a concentração dele, diminui a disponibilidade de água para plantas, e aí também, né, reduzir também a condensação dentro dos frascos, variando, né, principalmente pouca, com uma pequena, aliás, variação da temperatura. Um outro problema, esse aqui sim, muito mais sério, é a presença de patógenos. Então, mesmo quando às vezes a gente isola partes vegetais, obtendo todo aquele processo de asepsia que eu comentei na aula passada, tem muitos patógenos endógenos que acabam escapando. E aí, o que é que acontece? Quando esse material vegetal passa a ser cultivado in vitro, como o meio artificial ele é muito rico em nutrientes, esses micro-organismos acabam se multiplicando lá. Tá? Isso aqui, essa foto abaixo está mostrando bactérias que eram endógenas de um segmento de caule de uma planta que foi colocada in vitro e que elas passaram a sair, né, e se multiplicar lá naquele meio artificial. Tá? E aqui é um exemplo de fungo, que também, os fungos, como são um pouco maiores do que bactérias, eles normalmente são muito fáceis de serem eliminados durante a asepsia do material vegetal. Mas, às vezes, quando essa asepsia não é bem feita, ou quando a gente não retira deixa algumas partes de planta, uma sobre a outra, por exemplo, folhas, às vezes cobrindo segmentos de caules, pode ser que alguns esporos de fungo fiquem presentes ali dentro. Ou pode ser que seja um fungo patogênico também, que esteja no interior do tecido da planta. E aí, quando a gente começa a multiplicar eles in vitro, eles começam, é lógico, indo para o meio nutritivo, porque ele é muito mais rico do que o tecido vegetal. Tá? E aí, não tem como mais multiplicar plantas aqui, eles tomam conta, tá? Eles se multiplicam, se dividem muito mais rapidamente, tanto os fungos quanto as bactérias, aí não tem mais como, né, tem que eliminar esse material aqui. Às vezes, quando tem problemas no laboratório, né, o laboratório não tem uma higiene muito bem feita, do ambiente do laboratório, esses micro-organismos podem passar para o interior dos frascos. Porque, como eu comentei, o frasco ele não é hermético, ele permite ainda alguma troca gasosa com o ambiente. Então, às vezes acontecem também esses problemas, tá? Mesmo tendo uma asepsia bem feita. Então, são todas situações que vão ocorrendo aí no dia a dia, né, do laboratório. Um outro problema que acontece principalmente com plantas lenhosas é a liberação de compostos fenólicos, tá? Porque espécies lenhosas tem muitos desses compostos de defesa que são metabólitos secundários contra ataques de herbívoros, micro-organismos, por exemplo, taninos e vários outros. E aí, quando se começa a cultivar essas partes vegetais in vitro, aí a gente vai, aliás, eles liberam essas substâncias no meio nutritivo. Escurece o meio, né? É fácil de ser observado, e ao mesmo tempo em que são liberadas, o problema maior é porque dificulta depois a absorção de alguns nutrientes do próprio meio nutritivo, e, e daí a planta então acaba tendo o seu processo de propagação prejudicado. Se evita isso utilizando carvão ativado no meio, né, que é carvão em pó, uma granulometria muito pequena para, à medida que as plantas vão liberando esses compostos fenólicos, eles vão sendo adsorvidos pelo carvão aditivado. E uma outra coisa que às vezes a gente tem, que não acontece para todas as plantas, né, mas acontece para algumas, é que como o frasco está sempre com uma umidade muito alta, então aí isso às vezes faz com que a planta não produza cera epicuticular, né, ou seja, a cera que fica sobre a epiderme. Isso aqui é um detalhe de uma planta que à esquerda que produziu cera. Tá aqui a região do estômago, né? Isso aqui é um segmento de folha, tá cortado e observado em microscópio. E aqui à direita, uma planta mantida in vitro, em alta, em alta umidade relativa, que é o que sempre vai estar ocorrendo nos frascos. Então, aqui a gente observa que não houve formação de cera epicuticular. Qual que é o problema disso, tá?
Depois depois a planta colocada num ambiente com umidade um pouco mais baixa, ela pode permitir a formação de cera, tá? É o que normalmente acontece. Mas aí quando vai fazer o processo de aclimatização da planta, então ele vai ser mais lento, ele vai ser mais com mais dificuldade e diversas plântulas que já tinham sido propagadas in vitro não vão sobreviver. Tá? Então, às vezes a gente tem um processo eficiente de propagação, mas quando chega na fase de aclimatização, aí ocorre uma grande quantidade de perdas por causa dessa deficiência na produção de seda epicuticular. Para evitar isso, tá? Então, tem alguns frascos que eles permitem uma troca gasosa maior com o meio ali em que está presente, então isso evita também, normalmente evita também esse problema aqui. Bom, é isso, tá? Eu dei uma resumida, né, para quem tiver interesse, é claro que tem diversas coisas a mais, né? E cada espécie de planta vão ter suas características específicas, vão ter as suas técnicas que são mais adequadas, mas resumindo, né, eu passei de forma geral como é que a gente pode cultivar plantas in vitro, e aqui na aula de hoje eu passei especificamente como é que a gente pode propagar plantas in vitro. Tá? Então, isso é uma parte da biotecnologia que tem muito interesse comercial, como eu comentei, principalmente para algumas espécies de plantas, e que é muito utilizada atualmente ainda, tá? Né? Bom, então aí na sequência eu vou falar sobre transformação genética de plantas. Muito obrigado pela atenção. Ok, Juliane, tem mais alguma pergunta? Não, prof, foi tranquila a aula. Hoje Aos tá trancos e certo. barrancos a gente conseguiu, né? Mas deu certo. Pois Beleza, tá bom, então. então. Beleza, então, Juliane. Até mais. Tá bom. Quando eu encerrar a parte de transformação de plantas, aí eu faço a avaliação da primeira unidade, tá? Tá, tá Que aí certo. na próxima sexta-feira eu pretendo terminar essa parte. Tudo bem, tá bom. Pois Ok, tá, prof. ok. Bom dia e até mais. Bom dia, até. Deixa eu parar aqui.